Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AluCast. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, mas antes de apresentar ele, quero pedir para você, gentilmente, curta esse vídeo e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora e aperte se inscrever. Isso nos ajuda muito a tornar o nosso conteúdo cada vez mais relevante para que a plataforma também possa distribuir esse conteúdo para as pessoas que, de alguma forma, a gente possa contribuir com elas. Então, gostaria também de pedir para você que deixe aqui nos comentários se está gostando, se não está gostando e até mesmo sugestões para que a gente possa trazer mais convidados. Hoje o convidado que nós trouxemos aqui é uma pessoa, sim, muito especial e de uma área que eu estava até comentando com ele, eu tenho um carinho muito especial e eu tenho certeza que esse episódio vai contribuir muito para você e para a sua vida financeira. Afinal, quase a maioria da população tem dívidas. Então, quero agradecer o convite para você que veio por meio de um convite, né, e aceitou esse bate-papo. Vinícius Rocha, muito obrigado por aceitar, né, o nosso convite. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado pelo convite, a todos os envolvidos também aqui. Estrutura muito legal. E tamo aí, né? Obrigado pela oportunidade também. Pessoal, ó, só para vocês terem uma ideia, ele é investidor profissional, trabalha numa empresa muito conceituada aqui em São Carlos. E, Vinícius, cara, eu quero de bate-pronto, antes de entrar assim, em assuntos polêmicos, afinal, quem não tem um problema com finanças? Né? Pouquíssimas pessoas. Eu quero conhecer sua história, né? Conhecer um pouquinho, mas para que as pessoas também possam conhecer, né? Quem é o Vinícius, da onde o Vinícius veio, qual a sua formação, o que você já fez ao longo da sua trajetória profissional. Legal. Maurício, eu sou daqui de São Carlos. Meus pais, na verdade, são de São Paulo, vieram para o interior. E eu e meus irmãos somos nascidos aqui em São Carlos. E meu pai, ele tem uma empresa aqui na cidade, fazem 24 anos, uma distribuidora de autopeças. E aos 18 anos, na infância eu trabalhava com ele, mas aos 18 anos foi onde que eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Então, com 18 anos de idade, isso em 2012, eu tirei a minha primeira certificação, que é a Ancor, onde eu comecei a iniciar meu trabalho na XP Investimentos. Só que naquela época, em 2012, 2013, ninguém conhecia esse mercado de investimento. Era pouca informação, né? Então, só que eu estudei muito, me dediquei muito para estar nessa área e me apaixonei. Me apaixonei por finanças pessoais, né? Por dinheiro mesmo, né? Mas não dinheiro do modo de querer comprar alguma coisa. Não, pelo o que o dinheiro pode nos proporcionar no futuro. Então, foi um momento realmente muito legal. Então, de muito estudo. Então, onde que eu conheci primeiramente o mercado financeiro? Em 2012, com 18 anos. E de lá para cá, sempre fiquei envolvido no mercado financeiro. Voltei a trabalhar um período com meus pais também, na distribuidora deles. Só que o mercado financeiro, a questão de operação, de comprar ação, vender ação, eu fazia isso na minha pessoa física. Só que eu sei que o mercado financeiro é muito mais amplo do que você comprar um papel ou vender um papel. E eu sentia que eu podia ajudar mais quem está do meu lado. Não só a empresa do meu pai, mas outras pessoas também, outras empresas também, outras pessoas, na pessoa física, né? E de lá para cá, tirei algumas certificações no mercado. Iniciei com uma certificação chamada CPA 20, que foi onde que eu voltei para o banco. Então, aí eu voltei para os bancos, comecei no Bradesco, trabalhei também junto com o Bradesco Prime, outro segmento do banco também. E de alta renda, que é onde voltei realmente a focar nos investimentos para as outras pessoas, não só nos meus pessoais ou da minha família. E de lá para cá, realmente a paixão de você estar conversando, conhecer a história de cada um é muito legal, né? A gente está aqui conversando na empresa de vocês e o bom do mercado financeiro é que você conhece muitos empresários, né? Então é médico, é engenheiro, é advogado, é empreendedor, pessoas que gostam de mercado financeiro, enfim. É muito legal você estar com isso. Então, é uma riqueza muito grande que a gente tem, né? E no banco, o Bradesco me proporcionou isso, né? Tá conversando, tá esse contato direto com as pessoas. Só que empreender também tá na minha veia,
né? Então, o empreendedorismo acho que tem que estar na vida de todo brasileiro, acho que é muito importante. E eu gosto de empreender, né? Eu acho que é uma situação muito legal. Só que, como eu estava no Bradesco, estava como um bancário na época, estava como auxiliar, na verdade, da gerente. E depois eu tirei uma certificação, fui estudando, né? Tirei outras, chamado CEA também. Só que tem uma certificação no mercado que é muito legal, que chama CFP, que tem 10 mil pessoas no Brasil. E graças a Deus, em meados de 20 para 21, eu consegui tirar essa qualificação. Foi muito legal, que foi realmente uma mudança na minha vida. Uma mudança, mudou a chave da minha vida após essa qualificação. Porque o CFP, na verdade, você se torna um planejador financeiro. Ou seja, tem muita sinergia do que eu gosto de fazer. Porque o planejador financeiro nada mais é do que você... Não é só falar, pega o dinheiro e investe em CDB. Ou tira da poupança, coloca aqui, deixa na caixinha do Nubank. Não, não é isso. Ser um planejador financeiro, ser um assessor de investimento, falar de finanças, ser um investidor profissional, vai muito mais além. Vai da pessoa. É muito pessoal, né? Então, e cada um tem o seu objetivo, o seu jeito de colocar, um próprio casal, finanças de casais, finança pessoal, o ciclo financeiro de cada pessoa, enfim. Aí eu tirei a certificação, que me identifiquei muito com ela, e eu parti do Bradesco, eu recebi um convite para trabalhar no Itaú Personalité, fiquei lá no Itaú Personalité trabalhando por um período. Empresa fantástica, uma empresa muito boa também, aprendi muito lá, aprendi muito mesmo. Todos meus pares que estavam lá também me auxiliaram muito também no meu crescimento. Só que, como eu falei, eu gosto da veia empreendedora, né? Então, em 2012, que eu comecei a introduzir no mercado financeiro, foi na XP Investimentos. E a XP, ela proporciona você ser esse empreendedor. Trabalhar com as pessoas com finanças pessoais, auxiliar elas nos seus investimentos do dia a dia, só que ao mesmo tempo você consegue empreender nesse mercado. Então, eu uni os dois mundos que eu acho fantástico. E a Atlantic Invest, nosso CEO, o Renato, ele proporcionou que eu pudesse ser sócio dele com ele junto aqui no nosso escritório aqui em São Carlos, que nosso escritório tem aqui em São Carlos, são mais de 2 bilhões de custódias que nós temos hoje. São Carlos, Catanduva e Rio Preto. Temos 3 unidades. E eu sou sócio deles lá hoje na operação. E é muito legal, porque assim, é muito desafiador, né? Então, eu fui crescendo, né? Então, estamos trabalhando bastante aí. Nossa, muito bom, Vinícius. Que história, hein? Pessoal, só para vocês terem... Eu vou traduzir aqui, 2 bis sobre custódia, 2 bi de money, tutu, dinheiro, né? Então, assim, realmente, parabéns, né, pela sua história, por onde vocês chegaram, né, como empresa. Realmente são números extremamente relevantes e impactantes, que eu tenho certeza que acabam alcançando, né, milhões e milhões de pessoas, trazendo benefícios para todos os seus clientes. Vinícius, tenho várias perguntas, né? Você sabe que eu sou apaixonado pela área, e tanto pela área de finanças pessoais quanto corporativo, enfim. Mas eu sei que o que impacta, né, realmente os brasileiros são as finanças pessoais. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que existem vários ciclos, né, dentro da vida de uma pessoa, e que se a gente for olhar em grande quantidade, a gente consegue até entender alguns padrões e comportamentos. Perfeito. Mas antes disso eu quero entender, né, o que seriam os ciclos financeiros? Perfeito. Vamos lá. Você começou a comentar que a gente está num país que muitas pessoas têm dívidas, né? Então, a gente está falando de um país que está com 213 milhões de habitantes. Sendo que esses 213 milhões, existe mais de 78 milhões, segundo o Serasa, que está com dívidas. Que está com o nome, no jargão popular, o nome sujo, né? E o que acontece? Isso mostra uma ineficiência nossa como sociedade. Então, falta o quê? Educação financeira. Então, quando a gente começa a entender que falta educação financeira, ou como estudo, como toda a nossa sociedade, a gente começa a entender por que as coisas acontecem como são. Maurício, acho que essa pergunta é muito pertinente, ela é muito boa, porque o ciclo financeiro tem que começar com 12, 13 anos. Porque é quando você começa a ter um conhecimento melhor do dinheiro,
Algumas pessoas, como meus pais, começaram a trabalhar também nessa idade. Então, você já tem um certo conhecimento. E o que acontece? O ciclo financeiro, ele vai de cada pessoa. Como eu comentei antes, cada um é particular, né? Essa parte de perfil, o que você quer fazer com o seu dinheiro. E o ciclo financeiro tem o ciclo que você tem de aprendizado, né? Que você estuda, faculdade e tudo mais. Aí depois você tem aquele ciclo que você tem de acumulação de patrimônio, que é onde a partir de 29 anos, mais pra frente, 30 a mais, até os 50 anos, meu amigo, é tomar risco. Você tem que tomar risco, seja empreendendo, seja saindo fora do Brasil, seja, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, tendo a primeira, segunda, terceira, quarta renda, é tomar risco. A gente tá numa idade que a gente tem que tomar risco, então praticamente dos 30 aos 50 anos, você tem que tomar risco. E quando você chega nessa parte da curva, né? Vai subindo aqui, o seu patrimônio vem aumentando. Quando você chega mais ou menos com 50 anos, você tem que começar agora a fazer o quê? A ter uma manutenção do teu patrimônio. Começar a preservar um pouco mais. Então você vai começar... Pode empreender, pode tomar risco? Pode, mas você já vai estar mais veaco. Você vai estar mais experiente. Então com isso faz com que você... Poxa, eu vou pra lá? Mas eu entendo o que vai acontecer. Então, com 50 anos mais, até os seus 60, 65 anos, é uma questão de manutenção do teu patrimônio, do ciclo financeiro. E quando você chega nos 65, 60 anos mais, você tem que fazer o quê? Preservar, porque é para ser sua aposentadoria. Você tem que preservar para quê? Para manter a qualidade de vida. A qualidade de vida ela é muito importante para nós. Então, a gente não pode negligenciar de maneira alguma isso. E na aposentadoria, né, quando a gente termina esse ciclo financeiro, aí na aposentadoria você pode escolher. Se você tiver patrimônio para manter e deixar de herança para seus filhos, parabéns, show de bola. Se não, você pode torrar seu patrimônio e vai viver a vida ser feliz, entendeu? Então, auxiliar, fazer filantropia, ajudar quem está ao próximo, compartilhar conhecimento. Então, o ciclo financeiro ele é muito legal e todo mundo se encaixa nele, né? Independente de que momento que você esteja. Né? Então, e mesmo quem está iniciando agora, né? Então, poxa, tô querendo começar os investimentos, quero fazer as coisas, tem que se organizar financeiramente, né? Então tem que poupar, né? Muito bom. Você sabe, Vinícius, que a gente conversa com muitas pessoas, né? Sim, e eu bastante. tenho também uma base financeira e a gente percebe a grande dificuldade que as pessoas têm de fazer um planejamento financeiro, de se organizar financeiramente. Hoje, você como um investidor profissional, quais são os principais desafios pelos quais as pessoas têm essa dificuldade de se organizar financeiramente e até mesmo construir um patrimônio para que ao final, diria, do segundo ciclo, né, de acumulação de patrimônio, elas possam chegar a um patamar que, poxa, estou tranquilo, liberdade financeira e poder até mesmo deixar algo para os seus filhos. Legal. Que é o primeiro passo, né? Acho que o primeiro passo é muito difícil. Como eu comentei, a gente falta educação financeira pro pessoal. O primeiro passo que eu vejo é a regra da vovó, que é gastar menos que ganha. Começa por aí. Só que nem sempre nisso, na nossa sociedade, isso é uma realidade verdadeira. Porque diversos, né? Muita gente ajuda em casa, tem muitas coisas que envolvem nesse meio do caminho. Mas quando você tem que começar a poupar para você do futuro, isso é muito importante. Não estou dizendo que você tem que ser aquelas pessoas fechadas. Não, só vou poupar, só vou gastar quando eu ficar velho. Não, não é isso. Usufrua. Aproveite o momento. Mas saiba que o seu do futuro pode chegar também. Então, o primeiro passo é fazer uma planilha financeira, Maurício. Pô, mas planilha financeira, ter que mexer no Excel, colocar macro... Não, cara, não é isso. É o papel, pegar um papel, pegar nosso bloco de notas... ou quem conhece o Excel, fazer no Excel. E o que é fazer no Excel? Mais e menos. Então, eu ganho X valor, eu estou gastando isso aqui ao mês, o que sobrou para mim aqui? Aí eu vou para o próximo mês. Eu ganho isso daqui, um do lado do outro. Ou seja, quando a gente olha a nossa planilha, a gente vai estar com uns 12 meses à nossa vista.
essa dica para iniciar, para você começar a fazer um planejamento financeiro da sua vida, colocar num papel, para você entender para onde está indo o seu dinheiro. Ponto. Se você começar a enxergar que você tem Netflix, HBO, Disney Plus, sei lá, YouTube Premium, tudo, e você usa às vezes, começa a não fazer sentido. E digo mais também, poxa, às vezes eu gosto de fazer academia, vou pra academia, bacana. Mas eu vou comprar um suplementinho. Não vou. Mas eu tô indo na academia 3 vezes por mês, 4 meses. Poxa, espera lá. Então, assim, eu acho que a organização, eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa começar a trajetória do ciclo financeiro como um todo. Muito bom. Você sabe que é muito difícil, viu, Vinícius? Assim, na prática, quem não tem esse hábito, conseguir se organizar, enxergar o que está acontecendo. Né? Então, no dia a dia, assim, pensando na grande massa, né, perfeito, populacional, a pessoa acorda, vai trabalhar, trabalha, aí quando precisa gastar, vai lá, gasta, e aí, exato, quando abre, né, para ver o saldo da conta, poxa, e agora? O que eu faço? E ainda não acabou o mês. Ainda não acabou o mês. O que você sugere para fazer nesse caso prático? Olha, muito, muito objetivo e claro. Se você continuar nessa velocidade, você vai estar com a cara no muro. Simples. Então, assim, se você não tomar uma atitude, se você não enxergar o que você está gastando, infelizmente, a gente vai bater com a cara no muro. Então, para a gente sair de uma situação de gastança, eu estou falando de gastos desnecessários. Muito importante, tá, Maurício? Gastos desnecessários, porque quando a gente fala, é fácil, põe numa planilha, depois fala, eu vou ser milionário. Não é isso, eu sei que existe, é muito difícil eu chegar nesse ponto. Só que acontece, as pessoas têm que entender que a gente, o capital que a gente tem, que a gente trabalha, é muito suado. Cara, vocês empreenderem, vocês trabalharem a sua hora, é muito suado o que você tem. Para você chegar no final de semana, comprar um tênis de R$1.500, seja, ou trocar de iPhone a cada 2, 3 anos, às vezes sem necessidade, trocar de carro só por status. O que eu estou dizendo é gastos fora da necessidade básica. E quando você começa... E a gente gasta muito. A verdade é essa. A verdade é essa. Porque... Vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito... Eu e minha esposa, a gente gosta muito de sair, né? Acho que muitas pessoas gostam de sair. Poxa, eu preciso sair 4 vezes todo final de semana? Será que não dá pra gente ficar em casa, fazer uma janta, assistir um filme? Eu sei que é clichêzão, mas é a realidade. Pra sair de uma situação que você vai dar com a cara no muro, se você não desacelerar seus gastos, porque a gente tá falando que os gastos estão acelerados. Você tem que reduzir isso. E pra você reduzir, você tem que pôr o pé no freio. E pôr o pé no freio, realmente, é através de uma planilha. É o primeiro passo, eu acho. E uma dica que fica, faça sua planilha financeira, começa... colocar suas informações, seja no celular ou no seu computador, de sexta-feira. Sexta-feira, porque sexta-feira você vai saber quanto você vai ter pro final de semana. Pelo menos é pra ter uma consciência aí que pode ser que segure um pouquinho. Ao invés de comer o lanche no sábado e pizza na sexta, só come a pizza no domingo, por exemplo. Então, assim, são pequenas atitudes que vai fazer que a gente possa começar a ter atração, começar a ter a mentalidade de poupar, que é uma mentalidade que o brasileiro não tem. Infelizmente, é uma mentalidade que a gente não tem. Eu nunca tinha ouvido essa dica, Vinícius, de fazer os fechamentos na sexta, né? E faz todo sentido. E até para vocês que estão nos assistindo, muito interessante fazer na sexta, porque logo depois é que vem os gatilhos para você gastar, né? Afinal, poxa, final de semana... E aí sempre tem aquela frasezinha ali, eu mereço, e aí você vai abrindo a carteira, quando você viu, já tem um rombo enorme. Exato. E aí pra você correr atrás, semana foi tão corrida, né? Semana foi tão corrida, eu mereço, né? Eu trabalhei tanto, essa semana meu chefe falou tanta coisa ruim, não, eu vou comprar porque eu mereço. Aí pronto, aí numa dessa você se lasca num nível tão grande que complicado. Fica difícil de correr atrás e conseguir recuperar. Complicado. Vinícius, mas também não é só cortar gastos, né? Como você falou, é uma conta assim muito simples, mas muito difícil de ser executada. Exato. Quando não há disciplina o suficiente, né? Então, você falou sobre entrar e sobre sair dinheiro. Sobre sair,
você deu uma dica básica e muito essencial, que é você saber primeiro o quanto está saindo e, obviamente, o quanto está entrando, que geralmente é mais fácil, Perfeito, né? perfeito. Que vem de uma fonte de renda. Mas você falou também, Vinícius, sobre tomar risco e, principalmente no segundo ciclo, que você tem mais energia. Perfeito. Então, quais dicas você daria para que a pessoa possa aumentar a sua renda, ao invés de só ter que economizar, que, na verdade, é um plano de várias frentes, né? Perfeito. Você atua em um e atua em outro. Quais dicas você daria para que a pessoa possa aumentar suas rendas? Legal. Então, claro que o mercado financeiro, hoje, a gente tem muita informação, Maurício, disponível. Todas as áreas, na verdade, você tem muita informação. A gente pega o nosso celular hoje, está disponível a hora que a gente quer. O mercado financeiro, ele é uma segunda fonte de renda, sim. Só que a questão é que ela não é de curto prazo. Primeiro a gente tem que entender o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é de 0 até 1 ano. De 0 até 1 ano é nosso curto prazo. E o médio prazo, normalmente, que a gente fala, que o mercado fala, médio, longo prazo. O médio prazo é de 1 até 5 anos. Acima de 5 anos, que vai para cima, aí sim é o longo prazo. Só que o brasileiro, 6 meses já é longo prazo. Aí que tá. Então a gente tem que trabalhar o quê? Alguns vieses do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito estatística, é muito dado, muita informação, tem política envolvida, tem tudo envolvido, sim. Só que é muito mental. É muito mental. Então, a questão de fazer a sexta-feira é justamente para você ter uma mentalidade que sábado e domingo você não pode gastar tanto quanto você deveria. Ou na própria sexta-feira à noite, arrebentar, fazer tudo que você quer e depois não ter nada no domingo, você ficar chateado. Então, assim, quando a gente fala de dinheiro, mentalidade, isso é saúde também, né? Então, a saúde é mental, né? Então, financeiramente, você tem que ter poder de escolha. Então, quando a gente fala que a gente tem que estruturar o nosso caixinha, ter a mentalidade de começar a poupar, isso faz diferença. E a segunda renda que a gente pode buscar, o mercado financeiro, ele proporciona. Só como eu coloquei o médio prazo, ele é de médio e longo prazo. Não é imediato. Tá bom, Vinícius, mas a gente precisa sair do zero. A gente tem que ter do agora, para amanhã. Cara, o que a gente tem que fazer? Bom, já reduzi tudo. Cara, não dá pra tirar mais nada. Eu já tenho meu cachorro, tô com o cachorro agora, por isso. Tenho um cachorro, tenho tudo agora à disposição. Pra pagar, as contas estão vindo, boleto... Cara, não dá pra tirar mais nada. Já cortei tudo, tô apagando até a luz, que, enfim, isso é mito, tá? Também. O que acontece? Tem que procurar uma outra renda. Não tem jeito, Maurício. Então, sim, vai ter que ir através de aplicativos, se for o caso. São Carlos, a gente tá falando de uma região, São Carlos, Araraquara, uma região que tem muitos eventos. Então, sim, você pode fazer um freelance, algo nesse sentido. Por quê? Porque se você começar a buscar essas outras fontes de renda, seja você vendendo na internet algum produto, o dropship que o pessoal faz, você vender seu conhecimento ou vender o seu tempo, isso vai te trazer uma renda a mais. Então, se você cortou todos os gastos e não tem, se a sua fonte hoje, de onde você trabalha, não está sendo suficiente, não tem outro caminho. Gostaria de fazer, poxa, não, vamos fazer isso, vamos comprar Bitcoin que vai explodir. Não, esquece. Infelizmente, não existe receita mágica. A gente vai ter que procurar outras alternativas. Eu me recordo, quando eu estava com 23 anos, eu trabalhava com meus pais também, fazia parte de investimentos também junto a eles. E eu tinha uma empresa que eu vendia, na época, chips de provolone. Eu produzia e vendia. Então, assim, era uma alternativa de renda que eu tinha. Então, assim, eu fiquei por 4 anos pós-faculdade. Na verdade, começou na faculdade, com uma parte de empreendedorismo lá. Então, eu tinha essa minha outra segunda fonte de renda. Então, e foi muito bom. Me proporcionou experiências muito legais, né? Até eu fui morar fora do Brasil. Fiquei por um período fora do Brasil, nos Estados Unidos, que... a renda que eu fiz de vender os chips de provolone, vender os potes de chips de provolone, me proporcionou estar nesse local. Mas por quê? Porque eu tinha uma outra renda. Só que era suficiente? Era. Mas eu precisava de mais, entendeu? Eu precisava de mais, eu queria mais. Então, mas assim, quando você tem e você consegue ir poupando, poxa, vai abrir umas portas de oportunidade, de poder de escolha. O meu trabalho,
Eu gosto, ele é apaixonante, porque o que eu quero mostrar pro pessoal, Maurício, poxa, você ter poder de escolha. O mercado financeiro, quando você sai desse ciclo, né, que é poupar, começar a poupar, que é difícil, mas você começa a estar nesse ciclo de tomar risco, é tomar escolha, ter poder de decisão. E se você tiver decisão com dinheiro na mão, você vai fazer muito melhor, vai escolher de uma forma muito melhor as suas oportunidades. Entendi. Não, foi ótimo. E você sabe que é um tema assim que eu admiro muito, gosto muito, né? Porque envolve tanto a parte matemática, que, perfeito, entre aspas, é super simples, mas principalmente a parte psicológica. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa. É difícil pra caramba, porque você está brigando contra a sua própria química. Exato. Né? Então, quando você faz uma ação de curto prazo, não se engane, tá, pessoal? Você não tá fazendo isso só porque você tem uma escolha ali dentro do seu cérebro, né? Está gerando substâncias químicas de prazer e isso vira um ciclo. Cada vez que você faz mais, sai mais essa química dentro do seu cérebro, exato, que dá mais prazer, e aí você entra num ciclo totalmente dificílimo de sair. O prazer, né, imediato, ele é fantástico, né? O prazer imediato, tanto que infelizmente existe tantos vícios aí, não é à toa. Então assim, quando você tem um prazer de comprar uma outra coisa, uma sensação é muito boa, poxa, né? Nossa, quem não gosta, né? Só que assim, ao mesmo tempo que você tem a sensação, o legal de você começar a investir é você dar o primeiro passo. E eu não tô falando de colocar 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 por mês. Não é isso. Se você tiver, melhor ainda. Você vai chegar na sua aposentadoria, na sua liberdade financeira mais rápido. Mas é ter a consciência de colocar os seus 50, 10. Hoje, o mercado financeiro é muito acessível para todo mundo. E sabe qual é o problema, Maurício? O pessoal acha que o mercado financeiro é muito difícil. Entendeu? Mas, de fato, ele não é. Porque quando você procura o mercado financeiro, existe três agentes. O superavitário, quem tem dinheiro. E o deficitário, aquele que não tem dinheiro. Que precisa de dinheiro, ou seja, para financiar uma casa, um carro, uma moto, alguma coisa que seja. E existe a figura das instituições financeiras que faz essa ponte entre quem tem dinheiro, que é o superavitário, e quem não tem dinheiro deficitário. Então, a minha figura hoje aqui, realmente é ser essa ponte. De fazer você que está começando a poupar, emprestar de uma forma... uma forma legalizada para outras pessoas. Então, se você pegar meu dinheiro, vou emprestar meu dinheiro para um amigo meu. Você vai virar idiota. Não recomendo você ser essa pessoa. Mas, de fato, o mercado ele é simples. Então, você vai pegar teu dinheiro e usar através das instituições financeiras. Legal. Cheguei num banco, cheguei na XP Investimento, lá na Atlantic Invest, nosso escritório. Poxa, estou com dinheiro, eu quero aplicar. Tá, mas eu vou aplicar onde? Você pode aplicar em 3 lugares. Ou você vai pegar seu dinheiro e vai emprestar para alguém aqui, seja os bancos, o governo ou as empresas. Por exemplo, a empresa de vocês aqui, poxa, estão bombando, estão crescendo pra caramba. Pô, vai vir um cara querer colocar dinheiro com vocês. Eles podem vir através do mercado financeiro, através de um fundo de investimento, private equity, e colocar um dinheiro em vocês. Se eu tenho meu dinheiro aqui, mas eu que vou colocar meu dinheiro com vocês, não através de um fundo. Uma pessoa que não conhece vocês vai pegar através de um fundo e vai colocar em vocês. Um gestor vai entender. Então, você pegar teu capital e emprestar para o governo, porque o governo precisa de dinheiro para educação, para saúde, para infra. E os bancos também querem dinheiro. Para quê? Para emprestar para a galera que quer construir, que quer comprar um carro. Ou seja, você pode, voltando novamente, você pode emprestar seu capital para o governo, para os bancos e para as empresas. Esse é o mercado financeiro. Muito bom, resumido. Agora, pessoal, vamos fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que boas pessoas, aliás, muitas pessoas estão investindo. É investimento a gente investir em as apostas esportivas? Teríamos que entrar nesse tema, né? Sim. Porque
realmente tem sido eu diria, uma pandemia, né? Isso daí, e tem impactado diversos setores. Então, qual que é a sua visão, olha, sobre isso, Vinícius? Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto. Realmente é um investimento que, de fato, estatisticamente, você sempre perde, entendeu? E as pessoas estão cada vez colocando mais, colocando capital, seja nesses jogos de azar, seja de roletas, seja, sei lá, diversas, de bets esportivas, seja através de jogos de apostas, mesmo cassinos também, enfim. O grande problema é que hoje, sempre existiu, tá, Maurício? Vamos dar um passinho atrás, sempre existiu, pessoal. Seja jogo do bicho, seja os bingos antigamente também, que realmente eram muito viciantes para pessoas mais. Mega Sena também. Enfim, o que acontece? Só que acontece que com essa digitalização, o pessoal levou isso para casa. Então o pessoal tá na cama deles, infelizmente tá abrindo o celular lá e tá aquela situação lá para dinheiro rápido. Então quando a gente fala que o pessoal tem que sair, fazer a planilha, infelizmente, esse pessoal não tá fazendo planilha. Por quê? Porque tá com uma situação de muitos boletos para serem pagos, independente do que ele gastou, seja para manter a vida ou não. Só que ele tem uma situação. Se você colocar o seu dinheiro aqui, você pode ganhar 5 vezes mais. Isso é atrativo. Como a gente comentou agora há pouco. Pô, a gente quer gastar dinheiro. Todo mundo quer gastar dinheiro. Só que, infelizmente, essas apostas lá viram um câncer pro Brasil. Virou um câncer. E quando a gente vê as pessoas cada vez mais colocando isso, um foguetinho que vai subir. Pessoal, de coração, não existe isso. Isso não existe. Você tá jogando contra a matemática, você tá jogando contra alguém que tá ganhando muito nas suas costas, infelizmente. Então, de forma alguma, recomendo algo nesse sentido. É um câncer mesmo. Infelizmente, veio pra nossa sociedade e tá difícil sair, viu? Tá difícil sair. Pessoal, tem vários estudos que foram desenvolvidos, principalmente depois dessas últimas notícias, né, que saíram em relação às bets, e vários setores da economia têm sido impactados, né? Infelizmente, a pessoa deixa de colocar dinheiro na economia real, né? O que seria, pessoal, aqui rapidamente economia real, né? É a economia que gera emprego, né? Então Exato. Você vai lá, compra um produto. Esse produto é de uma pessoa que contrata outra pessoa e aí que paga um salário para essa pessoa, que essa pessoa compra outra coisa e assim vai, né? E aí você tira esse dinheiro daí, coloca numa bet e deixa lá pro dono da bet o dinheiro. E pior, muitas bets são fora do Brasil. O dinheiro tá saindo no Brasil. Essas empresas estão vindo lucrando tanto e estão tirando dinheiro do Brasil. Então tá tendo uma evasão fiscal muito grande. Então, assim, é uma questão que a gente tem realmente olhar muito no detalhe, né? Já estão acontecendo algumas coisas também para tentar inibir isso daí, só que tá cada vez mais forte, entendeu? Então, assim, porque tá acessível, né? Então, as pessoas estão acessíveis, mas é só R$2 só que eu vou jogar no Corinthians, entendeu? Uhum. Cara, não é isso, é a atitude. Porque o que a gente tá falando agora de tomar uma atitude, poxa, porque pega essa atitude que você faz, pega R$50 do teu mês e tenta tomar uma atitude de poupar. É o que a gente tá falando de mentalidade financeira. Então, se a gente quer sair desse ciclo de virar um poupador, porque quando você vira... É diferente de você ser um poupador e você ser um investidor. Poupador, você tá passivo. Tô tranquilo. Uhum. E quando você vai ser um investidor, você dá uma investida, vamos dizer assim. Então, você tá atacando. Então, poxa, sai da sua zona de conforto. Pegue teu capital e comece a poupar. Traga pro pessoal e fala assim, galera, você tá fazendo esse joguinho? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nas caixinhas de diversos bancos que existem. Deixa lá. Trava seu dinheiro para daqui a longo prazo, mais de 5 anos, ou médio prazo, 3 aninhos. Pegue seu dinheirinho e deixa lá. Esquece ele. Porque já teoricamente você poderia perder mesmo. Então, é a mentalidade. Então, de novo, não é valor financeiro, mas sim a forma de você fazer isso, de você mudar sua mentalidade para que isso possa ocorrer e ser saudável para a vida, né? Com certeza. Quero aproveitar esse gancho e pedir para você explicar para as pessoas, né, exatamente o seu trabalho, o que você faz, o que a empresa onde você trabalha faz, como é que vocês podem, né, de alguma forma, ajudar eles a investir, a criar um patrimônio bacana, e aí poder viver uma vida mais tranquila no futuro. Show de bola.
Maurício, minha profissão, ela chama assessor de investimento, né? Então, eu sou sócio da Atlantic Invest, a gente é uma credenciada XP Investimentos. Então, como eu comentei, nossa estrutura hoje tem 2 bilhões de custódia, mais de 2 bi. São Carlos, Catanduva e Rio Preto. Então, a gente representa a XP aqui na cidade. Então, vamos dizer que é uma agência da XP aqui. E o que acontece? O nosso trabalho, a gente é uma ponte até o investidor, tá? Então, eu tento traduzir, fazer analogias para que o investidor que está iniciando, começando a iniciar guardar seu capital, possa entender como é que é. Ele pode entender que ele vai pegar o dinheiro dele, aplicar na corretora e vai emprestar para o governo, que vai emprestar para o banco, que vai emprestar para as empresas. E cada uma tem um perfil de risco. O governo, ele é seguro. Os bancos também são seguros. As empresas, algumas são seguras, outras nem tanto. Então tem um risco um pouco maior, porém o teu retorno também, ele acaba sendo atrativo. Fazer uma gestão de risco. Então, o meu trabalho como assessor é justamente pegar na mão da pessoa, olha, começa por aqui. É assim que faz. Porque a gente falou no começo da nossa conversa que o Brasil ele é carente de educação financeira. Só que a educação financeira, ela é um processo. Ele é um processo longo. Só que as pessoas, poxa, eu vou fazer um curso na internet. E é super bacana e tem que fazer. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender quem é o profissional que vai estar do nosso lado. Minha esposa, ela é médica pediatra. Eu falo pra ela, poxa, eu falo pra ela não, né? A gente não tem filho, a gente quer ter nossos filhos. Mas quando ter nossos filhos, quem é que vai cuidar? Poxa, eu vou entregar pro especialista, um profissional parceiro dela que vai indicar, olha, faça isso. Então, quando você vai no médico, ele vai fazer um diagnóstico de você para poder receitar alguma prescrição, alguma coisa nesse sentido. E meu trabalho é justamente isso, entender o que a pessoa faz, qual é o caminho dela, onde que ela tá? Por que esse capital? Esse capital que ela recebeu é para comprar um carro daqui a 3 meses. É uma atitude. Não, esse capital aqui é pro meu filho que vai fazer faculdade. É uma outra atitude. Vinícius, eu ganhei de herança, meu pai faleceu, meus pais faleceram. Enfim, tenho esse capital aqui. É uma outra atitude no ciclo financeiro. Então, o meu trabalho é justamente pegar na mão do investidor. Olha, vem aqui. É este caminho que você tem que seguir. E é muito legal porque cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma história diferente. E o investimento não é igual para todo mundo. Existem perfis de investidores. O conservador, o moderado e o agressivo. O agressivo não quer dizer que ele só investe em ações, tá, Maurício? Pelo contrário, ele coloca muito dinheiro em renda fixa, né? Que é o investidores mais conservadores, como um tesouro direto. Só que, ao mesmo tempo, ele pode ter... Vamos imaginar que seu investimento é uma pizza, como um todo. Essa pizza, uma fatia, você pode colocar assim em ações. E deveria, na verdade. Quantos? Talvez 5%, 10%, ou até 25%, dependendo do perfil. Não sei. A gente vai ter que entender como essa pessoa faz. Então, o nosso trabalho lá é justamente ser essa ponte, né? Ser esse suporte para as pessoas, entendeu? Perfeito, entendi, muito bom. E é algo que não é tão trivial, né, para as pessoas, né, entender a importância que tem ter um profissional que se capacitou para estar ali, né? Perfeito. Não é um simples curso que você fez ali de algumas horas na internet. Pelo contrário, é uma profissão que ele passou anos e anos estudando, inclusive, né, uma mega certificação, né, que você tem. Parabéns. Obrigado. E, inclusive, se puder falar rapidinho sobre ela, eu acho que é bacana, até para que as pessoas tenham um pouco de noção, né, o nível, né, do profissional que nós estamos falando aqui. Olha, essa certificação realmente eu tenho orgulho muito de falar dela, porque chama CFP, Certificado Financial Plan. Existe apenas 10.500 pessoas no Brasil que tem essa qualificação. É uma qualificação contínua, né? Que todo ano você vai ter que estar renovando, estar colocando. É uma qualificação que você se torna planejador financeiro. Então, o planejamento financeiro, ele começa desde quem está com a sua dívida até realmente a liberdade financeira, o poder de escolha. Então, a certificação, ela nos qualifica. Por quê? Eu sou formado em administração de empresas. Não existe uma faculdade de mercado financeiro.
vou fazer uma faculdade de mercado financeiro. Não existe. Existe MBA. Inclusive, eu tenho uma MBA de investimento e asset allocation. Só que as MBAs, ela é uma especialização, não é uma faculdade. Então, existe outras qualificações e essas qualificações CFP, a gente chama que ela é abrasileirada, né? Mas ela tem validação internacional também. Então, quando a gente traz esse tipo de qualificação para a cidade de São Carlos, aqui na cidade só tem eu, né? Nesse ramo que tem essa qualificação, é muito legal. Porque eu trago o pessoal que conhece um pouco da área, que dá uma credibilidade para nós falar do assunto. Porque eu tenho que trazer ferramentas e mostrar para o pessoal as atitudes que nós temos para poder sair desse ciclo, né? Entrar num novo ciclo financeiro. Então, quando a gente olha assim, poxa, eu tenho que fazer meus investimentos, eu tenho que procurar um profissional. Tá, mas que tipo de profissional eu vou procurar? Infelizmente, hoje, só tem os bancos à nossa disposição. E os bancos, tenha certeza, se infelizmente ele acabar te ligando, a gente acha que ele quer vender alguma coisa. Um consórcio, um seguro. E assim, não são produtos ruins, Maurício. Só que vai ter um momento para você que você vai ter que ter. Seguro de vida é importantíssimo. Blindar o teu patrimônio é um dos primeiros assuntos que você tem que ter com todo mundo. Todo mundo tem que ter um seguro de vida para proteger a vida. Tá? Não só a vida do próximo, mas a sua vida em si. Porque você é a sua árvore, né? Você é que dá o fruto. Se você cortar sua raiz por uma invalidez, algo nesse sentido, e aí? Como é que fica seu projeto financeiro? Acaba, então você tem que ter uma proteção. Só que acontece, hoje em dia, virou muito comercial. Então, infelizmente, eu fui bancário. Eu sei que as metas são complicadas, entendeu? Só que existe um profissional bom, com certeza. E o mercado vem mudando aos poucos, mas ele vem mudando. E o meu trabalho lá não tem esse conflito de interesse. Nosso trabalho hoje na Atlantic, lá na XP Investimentos, a gente não tem esse conflito de interesse. A gente vê realmente o que o investidor precisa. Por quê? Porque a gente está numa região relativamente grande, sim, só que todo mundo se conhece, né? Então, a gente tem que prestar um bom trabalho, acompanhar o investidor para que ele possa estar desenvolvendo e ter a segunda, terceira geração com a gente no escritório. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conseguiria compartilhar algum caso, obviamente sem falar o nome, né? Sim. Da pessoa que começou, né, pequenininho ali, com um investimento pequenininho com vocês, aí entendeu a mentalidade, entendeu o hábito, né, de investir e quais foram, né, os resultados e como isso impactou a vida dela, a vida da família dela? Perfeito. Tem um caso, enfim, essa investidora, na verdade, ela começou que ela tinha visto um vídeo na internet da XP. Ela foi procurar um escritório aqui na cidade, acabou nos conectando. Ela começou a fazer investimento, ela trouxe para testar. Vamos fazer o teste. Eu não conheço, XP não conhecia muito, pô, meu dinheiro tá na caixa parado, na poupança, um dinheiro que vem de uma avó dela. A avó tinha falecido, enfim, tudo mais. Bom, mandou uma parte do capital. Uma pequena parte. A gente conversou. E o que acontece? Foi onde eu trouxe essa analogia. Eu virei um personal trainer para ela. Que todo dia 10 eu ligava. Oi, fulana, tudo bem? E aí, vamos fazer a aplicação que a gente conversou? Você falou que você ia guardar X mil por mês. Ai, Vinícius, esse mês tá parado lá, eu não consegui guardar também esse mês. Vamos deixar pro próximo. Tá joia. Outro mês, dia 10, tô lá com o personal novamente. Oi, fulana, tudo bem? Vamos fazer a aplicação? Olha, Vinícius, eu não guardei, mas eu tenho isso aqui, pode ser? Pode ser, sem problemas. Aí começou. Então, assim, começou o hábito. Aí começou a fazer. Não chegou no ciclo de aposentadoria. Eu tenho 7 anos de mercado e essa cliente está com 3 anos me acompanhando. Então, não chegamos, estamos num caminho. Estamos acumulando patrimônio. Só que o legal foi o filho e a filha dela, que veio após isso. Um com 18 anos, outra com 24 anos, que já estão nesse ciclo, já iniciando. Então, assim, o marido é um empreendedor, ele tem os investimentos dele e tá tudo certo, só que ela trouxe para os filhos dela essa jornada. Então, é muito legal porque mentalidade de personal trainer. Então, você pode ir na academia à vontade. Eu vou na academia e se eu não tiver um personal para me ajudar, eu vou fazer tudo errado. E vou ter uma performance? Vou.
Beleza, mas com o personal eu vou ter uma performance muito mais eficiente. E quando a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de eficiência. Realmente é no detalhe. É vírgula após vírgula. Então você tem que ter um profissional que te acompanhe, que seja um profissional que está lá olhando o mercado, entendendo os ciclos financeiros que existem, para poder te aconselhar de uma forma clara e transparente, sem conflito de interesse. Mas sabemos que nem tudo são flores e eu tenho só um pouquinho do hábito de apertar um pouco nossos convidados. Vamos nessa. Eu queria saber quais são os principais desafios hoje que você enfrenta na sua profissão, até para que as pessoas que estão nos assistindo e pensam em entrar na área, pensando mais agora em termos de carreira profissional, elas vão enfrentar. Olha, a minha profissão, ser assessor de investimento, é você conversar com as pessoas. Você ser um comercial. Então, você tem que atender as pessoas. Então, você tem que encontrar esses investidores. Então, para quem está querendo entrar na profissão agora, a ideia é que você realmente se certifique, obviamente. Né? Sem certificação, você não entra no mercado, não tem conversa. Se qualifique. Após isso, você tem que encontrar investidores. Você tem que levar a palavra de investimento para o pessoal. Você tem que conversar. É um grão após outro grão. Não tem jeito. E assim, a dificuldade, não que a gente acaba sentindo, porque a concorrência faz parte do mercado e eu acho que ela é importante. Quanto mais educação financeira o Brasil tiver, as pessoas tiverem, mais fácil fica o trabalho de um assessor ou de um gerente de banco, de um especialista, de um consultor, sei lá. Fica muito mais fácil porque a pessoa sabe com quem está conversando. Como o Brasil não tem, então você tem que realmente desenhar todo um processo. A pessoa entender o que é uma taxa Selic, que é a nossa taxa básica, entender o que é um IPCA, que é a nossa inflação. Então, esses termos de mercado, você tem que traduzir de uma forma transparente para as pessoas. Então, o desafio é você levar para essas pessoas e de grão em grão. Porque, diferente dos nossos colegas dos grandes bancos, a gente tem um trabalho de qualidade, vamos dizer assim, com poucos clientes. Né? Eu não tenho 700 como eu tinha anteriormente, 700, 800 clientes. Não dá. Maurício, por isso que a gente às vezes ligava para vocês. Cara, me ajuda aqui um consorcinho, não vai te matar. Mas não, o nosso trabalho realmente, ele é exclusivo. Então, eu tenho poucos clientes, eu atendo poucos clientes. Então, quando a gente olha esses poucos clientes, mas a gente tem uma qualidade. Quando eu falo que eu vou acompanhar essa senhora com os filhos, e de fato eu vou. Até o próximo ciclo dela, a segunda geração dela já está comigo. Quando os filhos dela tiver o filho, obviamente eu gostaria que eles tivessem aplicação comigo. Então, é uma jornada que quem está iniciando esse processo de assessoria tem que entender que um assessor ou um financial advisor lá fora, como nos Estados Unidos já existe, normalmente fica 22 anos na profissão. O financial advisor, a mesma profissão lá fora, fica 22 anos. Aqui no Brasil, a gente estima que vai ficar em torno de uns 25, 26 anos aí de acompanhamento. Porque tem muitas pessoas mais novas entrando no mercado também. Enfim, é essa dificuldade que eu vejo no mercado. Muito bom, muito interessante. Tem vários desafios, né? E assim, esse de lidar com as pessoas, principalmente nessa primeira conversão, né? De explicar a importância de investir, né? Traduzir isso de uma maneira que ela consiga ver na prática, né? E não na teoria. E realmente me parece ser assim, muito desafiador. E profissionais, né, como você, com certeza faz isso com a maior maestria, não somente pela conversa, mas por todo o histórico que você já tem, né, de fazer com que a pessoa invista e se planeje financeiramente de uma maneira bastante segura. Eu acho que a segurança é uma palavra-chave, né? Quando se trata de dinheiro do nosso bolso, então, até com família o pessoal fica com medo de falar. Mas é assim, realmente, o mercado financeiro, quando o pessoal procura a gente lá no escritório, ali na XP, na Atlantic, o pessoal já tá com dinheiro já para investir. Então, existe esse público que já viu informação, já viu os influenciadores digital. Então, cara, de fato, tem uma galera que tá começando a se despertar para isso, entendeu? Só que eu volto a falar, a gente tá com 213 milhões
de pessoas no Brasil, sendo que 78 milhões está com o nome sujo. Então tem uma galera ainda que tá precisando de ajuda, realmente, para sair desse... Existe em torno de, segundo a Ambima, se eu não me engano, em torno de 90 a 95 milhões de pessoas que já investem no Brasil. Investia na caixinha do Nubank, por exemplo, ou na poupança que a vovó coloca, ou numa previdência privada que o pai e a mãe fez no passado, que tá lá, que já são investidores. Então tem uma galera já saindo já e começando a entender esse mercado. A questão é, qual profissional que eu procuro? Qual profissional que eu vou procurar? Eu acho que esse é o ponto principal. É assim, Maurício, infelizmente, nossa estrutura como um todo lá, a gente não encontra profissional. Eu sei que é uma dificuldade em diversas áreas encontrar mão de obra qualificada. Eu super entendo isso. Mas quando a gente se trata de dinheiro do empresário, porque a gente tem que entender que o empresário, o maior risco dele é na empresa dele. Quando se trata de mercado financeiro, eu tô aqui para proteção do patrimônio dele. Não é se aventurar, vou colocar numa ação do S&P 500 nos Estados Unidos, vou mandar meu dinheiro, vou dolarizar. Tá bom, pode fazer isso, mas isso com viés de proteção. Porque o teu maior risco aqui, por exemplo, é da empresa de vocês. Aqui que tá o risco de vocês. Então, se vocês já têm o risco da vida, né, de empreender, pô, o governo tá aí para ajudar ou não, às vezes, os empresários, né? Mas, poxa, esse é o teu maior risco e é o teu maior retorno. Porque investir, ele é fácil. Você pegar o dinheiro e emprestar pro governo, pros bancos ou pras empresas, cara, tranquilo. Agora a questão é você ter o dinheiro para poder investir. Isso que é o difícil. Então, assim, nosso papel realmente é trazer essa segurança. Que as pessoas acham que é muito longe. Não, cara, tá acessível para todo mundo. É isso. Eu vou te contar qual que é o ponto ruim desse programa, que só tem um. Que a hora passa muito rápido, não dá tempo da gente conversar quase nada, pessoal. E assim, pessoal que me acompanha, né, no canal, se você não sabe ainda a minha história, o primeiro episódio, né, do Alucast fala um pouco sobre minha trajetória, né, e eu tenho, né, um pé ali no mercado financeiro. Sim. E dos assim, bons, hein? Nossa, nós poderíamos aqui ficar conversando muitas coisas legais, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Então eu gostaria de pedir para você, antes de dar a mensagem final, onde que as pessoas podem te achar nas redes sociais, ou eventualmente se elas querem investir, como é que elas chegam até você? Legal. Nossa estrutura aqui em São Carlos tá ali na Rua 28, ao lado do São Carlos Clube, a Rua 28 com a Episcopal. É um prédio todo espelhado lá, da Atlantic Invest. Fiquei um convite para todo mundo conhecer, tomar um café com a gente lá. A gente tem um time de super especialistas, tá pronto para atender. Nas redes sociais, tá Vini Rocha Invest, tá no Instagram lá também. Tá no canal do YouTube também, começando a voltar com o meu canal também. E meu canal é bem legal, que chama Todos Investem. Então, realmente, porque eu acredito de verdade, viu, Maurício? O mercado financeiro, ele é para todo mundo. É difícil, demora, mas ele tem que ser para todo mundo, cara. É uma mudança de chave que a gente vai ter. Se a gente conseguir levar a educação financeira, se você que tá aí, conhecer um pouquinho assim, passar pro teu irmão, pro teu amigo, pro teu qualquer um que seja, conversar sobre investimento, você vai mudar a geração deles. A nossa geração no Brasil demora para sair da extrema pobreza, às vezes 3, 4 gerações. Com o mercado financeiro você consegue reduzir isso até para 2. Porque o dinheiro vai multiplicando. Albert Einstein, ele comentou que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Então, use ao favor, bicho. Use a seu favor, porque tá à nossa disposição. Muito bom. E se você quer deixar uma mensagem final, né? Além do fato dos juros compostos, pessoal, que é assim, juros compostos, realmente, se você sabe usar, é algo extraordinário, né? Porque no tempo, isso daí vira uma bomba atômica, né? E as pessoas não enxergam o poder que isso tem, justamente pelo fato dela estar distribuída no tempo, né? E as pessoas, infelizmente, são imediatistas, né? Imediatista, com certeza. Bom, mensagem que eu queria deixar para vocês é agradecer, na verdade. Poxa, baita de uma estrutura de todo mundo aqui, o Júlio, você.
Obrigado pela oportunidade, Maurício. Estou à disposição. Né? Fica o convite para todo mundo conhecer nossa estrutura lá. E o que eu posso dizer é comece o quanto antes. Não é para amanhã, não é para hoje. A gente tem que ter começado ontem. E é isso, meu amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço por ter aceitado, né, o nosso convite, de vir aqui, bater esse bate-papo. Tenho certeza que agregou muito, né, para vocês que estão em casa. Para mim, demais, né? Porque afinal a gente sempre está aberto para adquirir conhecimento, adquirir a experiência, né, das outras pessoas que pode nos direcionar e assim, eu pelo menos, sabe, pessoal, uma palavra, uma frase pode mudar o rumo, né, da minha vida. Então por isso que eu fico 100% atento em tudo que as pessoas falam, porque falou 98% de coisas que não agregaram. Mas esses 2%, de repente, pode fazer com que a sua vida mude da água para o vinho. Pessoal, quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui e fiquem com Deus até o próximo episódio. Valeu!